Bom, visto aí o que é o regime estatutário, o que é o regime seletista, o que é cargo público, o que é função sem cargo, a pergunta que nós devemos fazer: e no nosso Brasilzão velho de guerra, qual que é o regime jurídico dos servidores públicos? Qual que é o vínculo profissional que o servidor público tem com a administração pública brasileira? O vínculo é baseado em um estatuto? É um vínculo legal? É aquele lá do cargo público? O vínculo é baseado na CLT? É o vínculo do empregado? É o vínculo do emprego público? E se esse vínculo é estatutário seletista, esse vínculo profissional é o mesmo para a administração direta, autárquica e fundacional? Ou esse vínculo vai ser diferente para a administração direta, vai ser outro para a administração autárquica, vai ser outro para a administração fundacional? Ou seja, o regime jurídico é único para essas administrações. Então, por exemplo, se a União adotar o regime estatutário, as autarquias e as fundações federais têm que ser estatutárias. Se a União adotar o regime seletista, as autarquias e fundações têm que ser seletistas. Ou esse regime jurídico vai ser plurimo ou pluralizado, isso é diferente para a administração direta e para a administração autárquica e para a administração fundacional. Tá? Bom, isso vai nos obrigar a analisar aqui, ajustar aqui a tela um pouquinho para vocês, analisar aqui o artigo 39 da Constituição Federal. Primeiro na sua redação originária, tá? A redação que está em cima, e depois na redação atual, fruto da Emenda Constitucional 19 de 98, que é justamente a redação que está embaixo. Como que está a redação de cima? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações. Olha lá. Então, estabeleceu então que o regime jurídico é único. O regime que a União adotar, as autarquias federais e as fundações federais terão que adotar. O regime que o Estado adotar, as autarquias estaduais e as fundações públicas estaduais terão que adotar. E o regime que o município adotar, as autarquias municipais e as fundações públicas municipais terão que adotar. Mas não disse qual que era o regime, se era estatutário ou seletista. A doutrina, na sua grande maioria, entendia que o regime jurídico único só poderia ser o estatutário, o legal, o baseado em um estatuto para aquelas pessoas ocupantes de cargo público, já que o regime seletista, como nós já falamos, era uma mera gambiarra. Bom, isso aqui acabou prevalecendo no entendimento doutrinário até a Emenda Constitucional 1998. Por que até a Emenda Constitucional 1998? Vamos descer aqui. Olha lá a redação da Emenda Constitucional 19 de 98 para o artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, se vocês olharem a Constituição de vocês hoje, a redação que vai estar é essa aqui, ó, de baixo. Essa aqui, ó, que vai estar. De cima não. Tá? Acontece que a Emenda Constitucional 19 de 98, essa parte aqui só para explicar para vocês, esse slide tem aqui a explicação de que por que se entende que o regime jurídico único é o estatutário. Aqui com uma ressalva no entendimento doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello, que entendia que o regime jurídico único não impediria que atividades de menor caráter decisório e com caráter mais executivo, como por exemplo uma copeira, um motorista, etc., pudesse adotar o regime
de natureza seletista. Mas esse entendimento aqui do Celso Antônio é um entendimento minoritário na época. Se o regime era único, logo era único para todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, pouco importando se ele exercia uma função de caráter decisório ou se exercia uma função meramente executiva, executória, de atribuições menos decisórias, que não exigiria aí prerrogativas necessárias para o desempenho da função pública. Bom, mas voltando à nossa pergunta inicial. E aí? Com a emenda constitucional 19, acabou essa história de regime jurídico único. Acabou. O problema, pessoal, é que a emenda constitucional 1998 ela foi declarada inconstitucional nessa parte pela ação direta de inconstitucionalidade 2135 em medida cautelar. Isso é, em outras palavras, foi uma liminar que foi dada pelo Supremo, mas ainda não tem a decisão definitiva dessa ação direta de inconstitucionalidade. E foi dito então que o artigo 39 era um artigo inconstitucional, o caput do artigo 39 estipulado pela emenda constitucional 1998. Se o caput do artigo 39 era um caput inconstitucional, o que acontece com a redação originária? Lembram? Se a norma, essa aqui revogou essa, se a norma revogadora é inconstitucional, a norma revogada volta a vigorar. É o fenômeno da repristinação, ok? É mais ou menos como o Walking Dead, né? Os mortos voltando à vida. Se aquele que matou o morto for morto, o que morreu volta a viver. Esse seria o Walking Dead, a nossa repristinação, tá? Então, embora na nossa Constituição nós vamos ver essa redação escrita aí no artigo 39, a que vale atualmente, ou pelo menos a partir da liminar do Supremo Tribunal Federal, é a redação anterior da Constituição, redação originária, que estabelecia o regime jurídico único. Por isso que eu gosto do direito administrativo, é tão bacana, é tão interessante. Bom, no período em que a emenda constitucional 1998 até a decisão do Supremo Tribunal Federal em liminar foi proferida, todo mundo se animou com a queda do regime jurídico único a adotar regimes aí seletistas, né, para a União, para as autarquias e fundações. Até a própria a União, o Estado, autarquia estadual e fundações estaduais, município, autarquias municipais e fundações municipais. Até a própria União se animou e a Lei 9962, de 22 de fevereiro de 2000, estabeleceu lá o regulamento do regime seletista, do regime de emprego público para a União, autarquias federais e fundações públicas federais. Essa festa aí de adotar regime seletista tem aquela ideia de que o empregado público não tem estabilidade, o emprego público é melhor porque a iniciativa privada é maravilhosa, etc, etc. Então vamos abandonar o regime estatutário, que é um regime mais preso, que dá direito à estabilidade e, portanto, é um pouco mais complicado. Bom, só como eu disse a vocês, o Supremo Tribunal Federal disse que esse artigo 39, em âmbito liminar, isso lá em 2008, aqui a data da decisão, aqui é uma ementa que eu trago para vocês no slide, da decisão do STF, e em 2008, então, foi entendido que esse artigo 39 com a emenda 19 era inconstitucional, e como é uma liminar que foi dada na DIN, os efeitos são ex nunc, isso é, não retroage, de maneira que, a partir de 2008, da data da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, volta a vigorar, vamos assim dizer, repristinou-se, né, melhor dizendo, o regime jurídico único. No período da emenda 19 até a decisão do Supremo, aí não tinha o regime jurídico único mais. E antes da emenda 19, era o regime jurídico único que a doutrina entendia, na sua grande maioria, que era o regime estatutário. Nessa emenda aqui conta a história para vocês
porque o Supremo Tribunal Federal, em liminar, considerou a emenda 19, naquela parte que introduz o caput do artigo 39, como inconstitucional. Depois vocês leem com calma esse texto aí, que está no slide, mas apenas para explicar para vocês muito rapidamente o que aconteceu, foi que eles tiveram ali uma aprovação de um destaque para votação em separado, tiraram esse destaque, né? Isso é, eles não conseguiram